Olá, queridos. Vamos partir agora para a nossa última aula sobre risco. Você pode ver que eu estou todo animado aqui, né? Inclusive, você consegue perceber que o meu cabelo cresceu um pouquinho, né? Esse brilho aqui não é nada, tá? Esqueça esse brilho aqui, né? Só pensa que o meu cabelo cresceu um pouquinho. Esse cara bonito que está aqui, ó, esse cabeludo aqui, ó, sou eu, né, quando eu tinha 25 anos. Mas, muito bem, vamos lá para o que nos interessa. Vamos para aquilo que nos interessa. Então, vamos dar uma analisada sobre continuar o nosso assunto de risco. Dessa vez, nós vamos pensar no seguinte, um pouquinho sobre risco-retorno, ou seja, quanto que você corre de risco para obter um determinado retorno? Qual que é a melhor relação, qual que é o melhor custo-benefício disso? No mercado, existem vários índices que medem essa relação risco-retorno, são muitos eles, né? Mas o mais comum de todos, é um chamado índice de Sharpe. Tá? Outro também muito importante é esse índice de Traynor. Mas vamos nos ater em cima do índice de Sharpe, porque se a gente aprender ele bem aqui, nós ficamos bem na fita também. Muito bem. Então, qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer? A gente quer saber o seguinte, quanto o investidor ganha? O investidor tem um rendimento, ele fez um investimento, ele espera ter um rendimento. Então, esse é o grande benefício aqui. Mas me conte uma coisa, qual é o risco que um investidor corre para ter esse rendimento aqui? Quanto que ele vai se expor, quanto que ele vai se sacrificar para ter esse rendimento? Muito bem. Você já aprendeu que o que mede esse risco é a volatilidade, ou seja, quanto maior for o sobe e desce do papel, mais volátil ele é e mais risco ele quer. Então, o que nós estamos procurando fazer aqui nessa aula de hoje? Nós queremos saber o seguinte, qual é a melhor relação? Quanto que eu posso correr de risco e quanto que eu vou ganhar? Então, vamos analisar isso por intermédio desses índices. Né? Só para te lembrar, né? Lembre, pense que risco é volatilidade, que é o sobe e desce da ação, um dia subiu, outro dia desceu, pode ver que aqui não é linearizado, né? Olha como é que ele fica, né? Vai para cima, vai para baixo, sobe de novo, tá? Isso aqui significa risco. Mas pense também, né, que quanto maior for o risco que você correr, mais grana você vai ganhar. E os tipos de risco que nós estamos estudando, que nós vimos até agora, né, são dois. Tá? Nós, por enquanto, estamos nos atendo a esse risco de perda ou de performance, ou seja, é aquele risco que você corre não exatamente de perder o ativo, mas de não ganhar exatamente aquilo que você queria e que, tecnicamente, isso é chamado de risco não sistemático. O risco sistemático, ou o risco conjuntural, que decorre de um furacão, de uma guerra, do coronavírus ou de um terremoto, esse aqui a gente vai ver ele mais tarde. Muito bem. Então, vamos começar com o índice de Sharpe. Sempre que você pegar uma lâmina de um fundo de investimento, pegar uma lâmina de um ativo, o que é lâmina? Todo o fundo, ele é obrigado pela CVM a fazer uma lâmina, ou seja, é um papel que
olha, é mais ou menos assim um papel como esse que eu estou mostrando aqui, e ele é um papel que mostra todos os dados do fundo, quanto é que ele performou em 6 meses, no dia, em 12 meses e 36 meses, qual que é a taxa de administração, como é que faz a carteira, ali tem todas as características do fundo. Então, ele é obrigado a fazer uma lâmina. Na lâmina, ele vai colocar o índice de Sharpe para dizer quanto de risco você está correndo. 2 é muito, o é pouco. Poxa, 2 é bom. Ah, 2 é bom. Vamos aprender aqui como que faz o cálculo, tá? Desse índice de Sharpe. Você veja aqui, ó, na lâmina, ele está dizendo o seguinte, ó, dos meses que o fundo ficou no ar, então, são 140, 185, ó, 185 aqui, 110 ele ficou em cima do CDI, tá bom, né? E ficou 65 em cima do CDI. O maior retorno que ele deu, o menor retorno que ele deu, então a lâmina traz um montão de informações, né? Olha, tem a volatilidade aqui também, tem o retorno médio mensal, essas informações do fundo, todas elas vão aparecer. Olha aqui, essa publicação aqui, tirei de jornal, né? Do Isto é Dinheiro, e olha aqui, ele mostra aqui vários fundos e ele mostra o Sharp desses fundos também, né? Quanto retornou, você veja por acaso aqui o seguinte, olha, retorno em 24 meses, 24%, olha esse índice aqui, ó, aqui embaixo, ele retornou 47,75 e ele tem um Sharp baixo. Isso quer dizer o seguinte, ele tem um retorno alto, mas o risco que você corre é altíssimo também. Já vamos ver como é que faz essa conta e vamos explicar essa relação. Aqui mais um exemplo, esse aqui também é uma lâmina de um fundo, né? Olha o Sharpe aparecendo aqui de novo, olha a volatilidade aparecendo de novo. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, isso que você está aprendendo sobre volatilidade, sobre Sharpe, sobre risco, isso é tudo um negócio hiperatual e muito legal de você aprender, porque ele é super prático. Então, o que é o índice de Sharpe? O índice de Sharpe, ele vai mostrar para você quanto que você vai ganhar, né? Qual é o prêmio que você vai ganhar em função do risco que você corre. Então, vamos pensar com essa fórmula aqui, em vez de pensar com as duas, né? Ele vai pensar o seguinte, ele vai pegar o retorno do fundo, vai diminuir do retorno de uma taxa livre de risco. O que é uma taxa livre de risco? Uma taxa livre, o CDI é livre de risco, a Selic é livre de risco. Então, ele vai pegar uma taxa dessa e vai fazer o seguinte, o retorno do ativo comparado com um benchmark dividido pelo seu conhecido desvio padrão. Né? Então, vamos pensar mais um pouquinho em cima. Olha aqui, eu escrevi a fórmula de outro jeito. Eu coloquei assim, ó, retorno do ativo menos retorno livre de risco dividido pelo desvio padrão. Isso aqui é o índice de Sharpe, é simplesinho, né? Mas você viu que calcular o desvio padrão não é mole, né? Então, o que ele mostra? Ele mostra o prêmio que você ganhou pelo risco que você assumiu, né? Ele vai mostrar, olha aqui, o prêmio que você ganha por cada percentual de risco, ó, cada percentual de risco que você tem. E lembre o seguinte, quanto maior o Sharpe, melhor, né? Eu sempre procuro associar isso com alguma coisa, então, eu tenho uma TV
uma marca de TV que chama Sharp, né? Então, eu sempre penso o seguinte, quanto for maior a TV, quanto for maior a Sharp, melhor. Essa é a técnica que eu usei para guardar isso, né? Então, você já viu que o Sharp é importantíssimo, ele é um indicador importantíssimo no mercado financeiro, e ele mostra a mitigação entre o risco e o retorno que você tem. Quem que inventou isso? Quem inventou isso foi um professor americano espetacularmente brilhante, chama William Sharpe. E esse cara ganhou o Nobel de Economia em 1990. Né? Aqui eu coloquei de novo a fórmula dele aqui. Lembra que eu falo para você sempre: repete, 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 repete. E quando você estiver bem cansado de novo, repete de novo. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Né? Mas antes de ver o exemplo, deixa eu mostrar 3 coisas para você. Então, a gente tem 3 tipos de Sharpe. A gente usa um índice de Sharpe mesmo, um outro que a gente chama de Sharpe generalizado, e um terceiro que a gente chama de Sharpe modificado. Eu acho que o mais espetacular dos 3 é esse aqui, tá? Embora o mercado acabe usando esse índice aqui e não esse. Tá? Eu já vou explicar para você por quê. Então, vamos começar, vou fazer um exemplo prático. Eu peguei 3 fundos, são 3 fundos de investimento conhecidíssimos no mercado: Gávea, Gap, Modal, e o CSHG. Coletei também aqui, só que é o seguinte, não deu para pegar dados de 2020, dados mais atuais, porque com essa bagunça que está no mercado financeiro hoje, os valores são muito malucos, então você não vai entender. Então, peguei os valores lá de trás, tá? Então, peguei a taxa do CDI, está 6,40, a taxa Selic está 6,50, isso é mais ou menos de 2 anos atrás que eu peguei, e a Bovespa estava com 9%. Isso é sempre anual. E aqui o retorno dos fundos. Você veja o seguinte, aqui, esses 3 aqui, até dá para você julgar qual que é o melhor, porque os 3 mais ou menos têm o mesmo retorno, mais ou menos é 12%, e esse daqui, ele tem o menor risco, os 3 pagam 12%, e esse aqui tem o menor risco. Então, se eu tivesse que escolher entre os 3, naturalmente que eu iria escolher esse daqui, tá? Porque o retorno é igual. Agora, aqui bagunçou tudo, porque, veja, esse tem um retorno de 19% e um risco de 10%. Então, o que é melhor? 12 ou 19? Um risco de 10 ou um risco de 3? Né? Aqui o risco é 2 vezes, aqui o risco é 2 vezes maior, mas aqui o retorno é 50% maior também. Então, eu não sei, no chute não dá para fazer. Qual que é a melhor saída? A melhor saída é fazer a conta. Então, vamos fazer a conta. Né? Então, como é que é a conta? Eu vou pegar o retorno do ativo, 12,39, o meu 3 ficou feio, menos a taxa livre de risco. Nesse caso aqui, eu vou pegar o IBOV, né? O rendimento do IBOV foi de 9%, então 12 menos 9, tudo isso daqui eu vou dividir pelo desvio padrão dele. Né? Então, o desvio padrão no caso que eu estou fazendo, é 3,39. Então, vou dividir isso por 3,39. Vou repetir essa continha para cada um deles, né? Vou repetir essa continha para cada um deles, e aqui eu tenho o Sharpe. Né? Ainda já vamos chegar no Sharpe generalizado. Então, eu tenho o Sharpe. Se veja agora, ficou mais fácil de decidir, o quanto maior, melhor. Então, o gap é melhor, o gap é o melhor investimento, né? Ele deu 1,74, quanto maior for o Sharpe, melhor. Né? O Gávea
foi o pior de todos, porque ele tem um Sharpe menor, né? E o Eagle deu 1,52. Então, se eu tivesse para escolher, baseado unicamente no número, ficaria para 1,74. Eu, como sou um sujeito ganancioso, guloso, quero ganhar tudo, eu já faria o seguinte: não, cara, eu vou ficar com esse daqui, ó. De 1,23 para 1,74, o risco é muito pequeno. Né? Tudo bem que aqui a diferença é grande, né? Mas de 1,23 para 1,74 é muito pequeno. Entre ganhar 12 e ganhar 19, eu vou ficar com 19. Aí, esse é o raciocínio que o investidor vai fazer. Cada investidor vai fazer um raciocínio diferente em cima da cabeça dele, daquilo que ele conhece do papel, né? Muito bem. O que é o índice de Sharpe generalizado? O índice generalizado, ele tem uma coisa a mais, ou seja, ao invés de decidir o retorno do ativo pelo retorno da taxa livre de risco, até que aqui ele é igual, mas vejam, aqui ele é diferente, porque ele não divide só pelo desvio padrão. Ele divide pelo desvio padrão menos o desvio padrão da taxa livre de risco. Tá? Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o desvio padrão da taxa livre de risco e diminuiu aqui na conta. Então, ele deu um resultado diferente. Continuou aqui, para a gente não mudou nada, ó. Continuamos comprando o Gavia, tanto no Sharpe comum como no Sharpe generalizado. E, por último, o Sharpe modificado, que é o meu predileto. Por que eu gosto dele? Porque ele faz o seguinte: aqui, ao invés dele usar uma taxa livre de risco, ele usa o benchmarking do ativo. Todo fundo, quando você pegar uma lâmina, deixa eu voltar aqui na lâmina, quando você pega a lâmina sempre vai dizer qual é o benchmarking desse fundo, ou seja, olha, ela vai dizer assim: Antonic, se você investir nesse fundo aqui, ó, se você investir nesse fundo, eu vou te pagar uma rentabilidade de 110% do CDI. Então, o benchmarking desse fundo aqui é o 110% do CDI. Eu peguei um outro fundo aqui, Antonic, se você investir nesse fundo aqui, eu vou te pagar o IBOV, eu vou te pagar, não eu estou prometendo para você que nós vamos fazer os melhores esforços para fazer IBOV mais 10%. Ou eu quero bater o IBOV. Então, o benchmarking é sempre uma referência, né? Então, é por isso que eu gosto. Deixa eu achar ele aqui, está aqui. É por isso que eu gosto dele, porque ele, ao invés de comparar com a taxa livre de risco, ele compara com o benchmark, e o resto é tudo igual. Então, veja só, o que nós temos aqui é uma maneira, né, de você fazer um comparativo entre o seu investimento, o risco que você está correndo com aquele investimento e saber se eu estou ganhando dinheiro, claro, estou ganhando dinheiro, mas eu quero dizer o seguinte: para cada um de retorno, para cada um de retorno que eu tenho, em excesso em cima da taxa livre de risco, quanto que eu tenho de acréscimo em percentual de risco também. Então, ele é super usado, todo mundo usa ele na prática, todo mundo faz uma comparação com isso. Aqui o nosso tradicional gráfico de risco e retorno, olha, nesse eixo aqui está o retorno, nesse eixo está o risco. Olha, o que é mais arriscado? Mais arriscado é ações, é equity. Mas também é o que tem o melhor, ele está mais para cá, então ele é o mais arriscado, mas ele está mais para cima, ele tem o melhor
retorno, ó, propriedades, imóveis, né, ativo fixo, e ela está lá as ações. Então, todo mundo está preocupado sempre em medir se aquilo que você está ganhando, é compatível com o risco que você está correndo. Meus queridos, na aula de hoje é isto. Vamos deixar que você estude o índice de Treynor sozinho, né? Dê uma olhadinha nele, ele não é tão usado que nem o Sharpe, é muito importante que você conheça o Sharpe bem. Era isso, muito obrigado, um beijão para todos vocês aqui do seu professor predileto, até a próxima